E aí, nerds ligados, conectados? Rick aqui com mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar um pouco sobre o Homem Molecular. Será ele herói? Será ele vilão? Ou será só um homem que faz o que bem entender? Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais, deixa o like no vídeo que ajuda muito o canal e bora pro vídeo. O personagem foi criado pelo Jack Kirby e pelo Stan Lee e teve sua primeira aparição em Quarteto Fantástico, volume 1, número 20, em 20 de novembro de 1963. E apesar de começar sua história como um simples vilão do quarteto, o personagem ele vai tomando cada vez mais espaço no universo da Marvel, e a sua criação ocorre na Terra principal da Marvel, a Terra 616. Tendo como nome verdadeiro Owen Reece, ele nasceu em Dinosaur, no Colorado, onde viveu com a sua mãe, que, segundo ele, não amava ele de verdade e que o desprezava. E quando mais velho se mudou para Nova York, onde ele passa a trabalhar como técnico de laboratório na Acme Atomics Corporation, local que ele detestava, pois ele não era valorizado nem pelo chefe nem pelos colegas. E após um momento de distração, como ocorre com qualquer trabalhador, em uma das suas longas jornadas de trabalho, ele ativou um gerador de partículas experimental que, por acidente, que de tempos em tempos é revelado que não é tão acidente assim, ele foi bombardeado pela radiação que emitia do acelerador e que o leva à mutação genética que lhe dá capacidade psionica e o poder de controlar e modificar a matéria como ele bem entender. E para fechar com chave de ouro, depois de acontecer o acidente, o seu chefe vira para ele e diz: "Hey, você está demitido!" E isso leva ele a um ataque de fúria, que, como toda boa história da Marvel, o faz querer dominar onde? Isso mesmo, Nova York, ou seja, os Estados Unidos, porque toda história ocorre nos Estados Unidos. Depois que ele foi criado, o Vigia até detectou a sua presença e alertou o Quarteto Fantástico sobre a ameaça. Porém, ele é muito forte, então ele o confinou em outra dimensão, no qual o tempo passava mais rápido lá. Lá ele cria o androide, e que passa a considerar como um filho e transfere para ele a sua consciência para o cetro e todo o seu poder. Então o androide consegue escapar para a Terra e, como o novo Homem Molecular, mais ou menos, ele tenta vingar o pai, que ele luta contra o Homem-Coisa e o Coisa, mas como depende de existir naquela dimensão, ao perder o cetro, ele acaba por ser desintegrado. Porém, como havia a consciência e as habilidades do Homem Molecular original no cetro, após passar por diversas mãos, ele conseguiu recriar e transferir a sua consciência para um novo corpo, e claro, jurando em seguida destruir o mundo novamente. A Vingadora Tigresa até conseguiu convencer o Homem Molecular a mudar por um tempo, mas após ser teletransportado para a dimensão do Beyonder, o mundo bélico, o seu potencial destrutivo retorna e é recrutado para o exército do Doutor Destino, onde após diversos acontecimentos durante as Guerras Secretas, ele consegue, com a ajuda do Doutor Destino, chegar ao ápice do seu poder. E ele retorna à Terra junto a uma legião de vilões e agora com sua paixão, a vilã Vulcana. Nela, arrumou uma vida pacata no distrito de Denver, nos Estados Unidos, até que, quando Beyonder decide obliterar o multiverso, ele sai do papel de vilão e se junta aos heróis para proteger o seu lar. Então ele nem sempre vai atuar como um vilão, às vezes ele faz o meio de campo como um herói, então ele é muito mais visto como um anti-herói do que um vilão propriamente dito, já que ele tem mais uma raiva intrínseca do que vontade por fazer o mal. E apesar de ser muito bizarro esse ponto de ficar mudando de corpo, ele já possuiu vários figurões da Marvel, apesar dele também ser um. Mas ele possuiu o Homem de Ferro, o Senhor Fantástico, mas também possuiu uma cobra e até um morador de rua. Qualquer um que possuísse o cetro ele usava como fonte para escapar da dimensão e ter poder na dimensão fora daquela que o Vigia o prendeu. Falando de um dos pontos mais interessantes sobre o Homem Molecular, que são as suas habilidades, que na verdade não tem muito limite, já que sua dimensionalidade é multiversal e a sua existência é meio abstrata e transcendente, o seu potencial de ataque ele fica meio infinito, porque mesmo com suas travas ele existia em uma única dimensão e compartilhando a mesma consciência através de infinitos universos. E se todos os seus corpos explodissem imediatamente, teria destruído todos os universos com ele,
Mais tarde ele absorveu os poderes do Beyonder, mas sobre o seu próprio, então ele já tinha o ataque infinito, e é superior ao Tribunal Vivo, depois de absorver os poderes do Beyonder. E isso é particularmente uma coisa que eu não gosto muito, porque teoricamente o Tribunal Vivo devia ser a segunda entidade mais poderosa no universo Marvel. E se você se interessar, eu tenho um vídeo sobre o Beyonder e um sobre o One Above All e o Tribunal Vivo. Vou deixar aqui no card se você quiser assistir, beleza? O Homem Molecular também tem defesa infinita, claro, só quando ele usa seus poderes relacionados à proteção, senão ele tem uma proteção comum, ou seja, nenhuma. Mas devido à sua resistência aos seus poderes, mesmo que ele seja atingido diretamente, não vai ser um grande impacto. Sua velocidade não chega a ser mensurável, mas ele se equipara à velocidade do Beyonder quando ele manteve o ritmo em batalha. A sua força também pelo mesmo motivo. Ele se manteve equiparado com o Beyonder, então a gente pode caracterizar as duas como ilimitadas. Por ter se tornado uma entidade, ele possui um vigor e uma constituição basicamente ilimitadas, até porque ele não precisa de uma forma física propriamente para poder manifestar seus poderes. Ele pode simplesmente guardar no cetro, como ele fez, e manifestar através de outra forma física, que ele também pode conceber energia e vigor ilimitados, até porque ele controla toda a matéria. Quanto à sua inteligência, ele é considerado um super gênio, até porque ele confronta de frente com o Senhor Fantástico muitas vezes. E ele tem duas formas de variação. A sua forma base, que é a sua forma de poderes depois de sofrer um acidente, e a variação depois de absorver os poderes dos Beyonders. Agora podemos falar das fraquezas do Homem Molecular, que, se referindo aos seus poderes, ele não tem nenhuma fraqueza. Ele é muito parecido com o Beyonder. E basicamente a origem dos dois está extremamente conectada, e isso faz com que os poderes deles sejam extremamente parecidos, como se um tivesse extraindo os poderes da mesma dimensão que o outro. E vale repetir que a singularidade dele é multiversal. Em uma de suas aparições, o Galactus fala que o Homem Molecular pode derrotá-lo com apenas um pensamento, e na mesma página ele deixa bem explícito que queria controlar uma parte ainda menor da matéria, mas Homem-Átomo, que é o que ele controla, átomos, não tem uma boa sonoridade, não é como se fosse um jingle que pega na cabeça. Curiosidade sobre o Homem Molecular é que a radiação liberada pela sua criação foi tão forte que foi capaz de criar um buraco de minhoca conectando a Terra à dimensão do Beyonder, aonde ele residia, e a partir desse evento que o personagem começa a observar a Terra, que por sinal é a mesma onde se encontra a fonte de poder dos cubos cósmicos, como por exemplo o Tesseract. Outro fato bem estranho é que, apesar dele ser praticamente imortal e não precisar de comida, ele ainda sente fome, então não estranhe se você ver ele comendo em alguma HQ. E é isso aí, pessoal, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que é muito importante para você continuar recebendo as nossas atualizações. Sigam o Nerdion nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, que tem postagem todo dia do Mundo Nerd lá para vocês, falou? Dê um like no vídeo e compartilhe lá nas redes. Até mais, Nerdion desligando!